Quando nós pensamos sobre o assunto de ansiedade, nós devemos ter em mente que a ansiedade não tem nada de ruim. Na verdade, é a nossa mente, o nosso sistema, o nosso organismo pronto para a ação. Só que nem sempre ele sabe do ritmo e do tempo em que ele vai entrar em atividade. Então ele continua acumulando vitalidade. Eu vou explicar isso de uma forma um pouco diferente. Em algum vídeo anterior eu falei sobre o tema do medo. E lá eu falei da época que eu era atleta. Todas aquelas sensações que as pessoas chamam de nervosismo, elas também chamam de ansiedade. E isso, conforme eu disse naquele momento, é o processo de ativação do nosso organismo para momentos de alta performance. Que quando nós não compreendemos, nós tentamos lutar contra. E é aí que está o problema. O problema não é a sensação de excitação, mas a não aceitação dela. Isso gera um estresse. Eu vou dar um exemplo. De acordo com a minha história, paciência sempre foi uma das qualidades mais virtuosas e mais valiosas que eu acolhi ao longo da maior parte da minha vida. Eu considerava a paciência realmente um dom da sabedoria. Vocês não imaginam a minha surpresa de, ao conhecer mestres de altíssimo gabarito, que eu os aceitava como grandes mestres, eu me dar conta de que eles não tinham paciência. Isso gerou um conflito, uma contradição na minha mente que eu levei meses para compreender. Os grandes mestres não precisam de paciência. Eles conhecem o ritmo da natureza. Paciência precisam aquelas pessoas que não sabem quanto tempo leva para uma determinada ação, para um determinado processo chegar ao fim. Pense bem, um camponês que vive no campo cultivando a terra ou criando animais, ele planta uma semente. Será que ele fica ali de braços cruzados esperando pacientemente aquela árvore germinar? Não. Ele conhece os tempos e os ritmos da natureza. Ele planta e vai embora, volta para regar e vai embora, porque ele sabe que num determinado prazo aquela árvore vai germinar, vai aparecer da terra. A mesma coisa com a criação de animais. Tudo possui um ritmo. E quando nós conhecemos os ritmos e os prazos, nós vamos fazer outras atividades. Os mestres que eu conheci tinham essa sabedoria. Eles não precisavam da paciência, porque eles sabiam exatamente quando e como fazer as intervenções e o tempo que elas levariam para amadurecer. Paciência precisam aquelas pessoas, todos nós, que não conhecemos os ritmos dos processos. O que frequentemente acontece em relação aos sentimentos de ansiedade pode ainda ser ilustrado pela seguinte história. É uma história da sabedoria oriental, é uma história zen. Havia um sujeito, numa noite, sem luar, procurando a sua chave, bem próximo de um poste de luz. E ele já tinha revirado tudo. E um caminhante que passava pela rua e viu aquela cena do sujeito ali procurando algo, que ele não sabia o que era, se aproximou e ofereceu ajuda. E o caminhante então perguntou: o senhor perdeu alguma coisa aqui? E ele disse: eu perdi minha chave.
E o homem começou a ajudar a procurar a chave, e depois que eles tinham varrido novamente toda a área em volta do poste, ele disse: mas meu senhor, foi aqui que o senhor perdeu a chave? E o homem respondeu: não, eu perdi ali atrás. Mas então o que o senhor está procurando aqui? É que aqui tem luz. Pois bem, frequentemente nós procuramos as respostas para os tempos e ritmos dos processos que desejamos em ambientes onde nós pensamos que tem luz. Mas a chave foi perdida em outro lugar. Quando nós tratamos então do assunto de ansiedade, nós devemos levar em conta, em primeiro lugar, de que a ansiedade é uma resposta do nosso organismo a uma tensão que nós cultivamos. Quando expectativa não está alinhado com os resultados que nós estamos obtendo. Para lidar com ela, portanto, ou nós baixamos a nossa expectativa para se igualar ao tempo, ao ritmo das coisas que percebemos, ou, como muitas pessoas fazem, tentam acelerar o ritmo das coisas, aumentando significativamente o grau de estresse, sem conseguir bons resultados. Seria como cavar todos os dias a terra da sementinha para ver se ela germinou. Ela morre muito mais cedo ou nunca germina, se nós não respeitarmos tais ritmos.